Salmos de número 91. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Versículo de número 2 Oh, glória. e o versículo de número 3. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o teu nome, papai querido. Aleluia. Se você pode, se coloque em pé. Glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E direi, glória a Deus, todos acharam? Aleluia. Salmos de número 91 e o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém? Antes de você se assentar, diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. A palavra que eu preciso ouvir, não a que eu quero ouvir. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Aleluia. O texto que Deus colocou no meu coração para nós compartilharmos nessa noite, louvado seja Deus, é um texto bastante glorioso. O salmista, ao escrever esse salmo, ele, louvado seja Deus, ele coloca, louvado seja Deus, um título, porque salmos eram cânticos, ou são cânticos, né? Louvado seja Deus. E ele diz que na epígrafe do texto, no título do texto, ele diz a segurança daquele que se refugia em Deus. E o texto que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, ele está dizendo: o Senhor, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiará. Ele está dizendo, louvado seja Deus, ele já está declarando a sua confiança em Deus. Ele está dizendo: o Senhor, louvado seja Deus, Ele é, louvado seja Deus, Ele é o meu refúgio, louvado seja Deus, Ele é o meu Deus. Louvado seja Deus. O que é um Deus? O que é Deus? O que é Deus para mim? O que é Deus para você? A palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, que Deus, louvado seja Deus, para muitas pessoas, louvado seja Deus, é simplesmente alguém, louvado seja Deus, que pode resolver os seus problemas. Tem pessoas, louvado seja Deus, que diz, louvado seja Deus, que Deus, louvado seja Deus, só quero Deus, louvado seja Deus, na hora que está precisando dele. Louvado seja Deus, como se fosse um 90. Ninguém liga para um 190, louvado seja Deus, para ficar lá conversando com o policial ou com a pessoa que está lá para atender. Ninguém liga lá para um 190, louvado seja Deus, sem ter uma necessidade, até porque isso é um crime. Louvado seja Deus, você ligar lá, louvado seja Deus, por qualquer coisa. Mas quando você precisa, a primeira coisa que você faz é 190. Vamos ligar lá, louvado seja Deus, porque não, Deus não é 190, Deus não é 192, que é quando você liga para a ambulância. Deus, Ele não é, louvado seja Deus, não é nada disso. Deus é, louvado seja Deus, Ele é o Deus que está com você em todo momento. Deus, Ele é o Deus que está com você em todas as horas. Ele quer estar com você, louvado seja Deus, nos momentos, louvado seja Deus, de alegria, mas Deus também quer estar com você no momento de tristeza. Deus, Ele quer estar com você, louvado seja Deus, nos momentos em que você está na vitória, mas Deus é aquele que está com você também quando você está na luta. Deus, louvado seja Deus, Ele é aquele que está com você, louvado seja Deus, quando você está sorrindo, mas Ele está com você quando você está chorando. A palavra de Deus vai dizer, louvado seja Deus, que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele está conosco, louvado seja Deus, em todos os momentos. Louvado seja Deus, quando você está na vitória, Ele está lá com você, mas quando você está na luta, Ele também está caminhando com você. Quando você está, louvado seja Deus, numa caminhada, louvado seja Deus, muitas vezes você está no alto, louvado seja Deus, Deus, louvado seja Deus, Ele está com você, mas quando você está lá no baixo, Deus também está com você. Deus é um Deus que está com você, louvado seja Deus, quando você está no monte, louvado seja Deus, ali no alto, no cume do monte, louvado seja Deus, você tem, mas Deus é como está com você quando você está no vale. Deus está com você nessa noite, aleluia. Ele está dizendo: o Senhor é o meu Deus, é o meu refúgio. O que é um refúgio? É um lugar, louvado seja Deus, onde você pode se esconder. O que é um refúgio, louvado seja Deus? Nós estamos refugiados
aqui. Se chover agora, louvado seja Deus, nós estamos protegidos. Se louvado seja Deus, sim, nós podemos dizer assim, louvado seja Deus, se nós fecharmos esse portão, louvado seja Deus, só vai entrar ali aquilo ou aquele que nós queremos que entre. Louvado seja Deus, então estar, quando nós dizemos Deus é o meu refúgio, Deus está dizendo, olha, nós estamos refugiados em Deus. Deus não deixa que nada nos toque, Deus não deixa que nada entre na nossa vida, Deus não deixa, louvado seja, não deixa que nada, louvado seja Deus, aconteça na nossa história, porque nós estamos refugiados. Quando você está com algum problema, quando você está com alguma situação, você pode correr, louvado seja Deus, para o refúgio chamado Senhor dos Exércitos. Ali, louvado seja Deus, ele vai com você, ele diz assim, ei, eu sou o teu socorro bem presente na hora da angústia. Deus está dizendo nesta noite, para mim e para você, eu vim aqui, louvado seja Deus, na Sexta Power, para dizer para você, Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome santo do Senhor. Oh, aleluia. Ele continua no texto dizendo, ele é a minha fortaleza. Fortaleza na época de Davi era um lugar, louvado seja Deus, mais protegido, um dos lugares protegidos que mais existia no reino. Louvado seja Deus, era um lugar, louvado seja Deus, constituídos por grandes muralhas, louvado seja Deus, por torres de vigia, por todos os lados. Eram construídos, louvado seja Deus, segundo a história, por um material, louvado seja Deus, que era até prova, louvado seja Deus, daquelas catapultas, louvado seja Deus, que era difícil, não é mesmo, daquele tipo de material, louvado seja Deus, usado nas catapultas, derrubarem. Louvado seja Deus, a fortaleza, louvado seja Deus, então, era um lugar, talvez, muitas vezes, transponível. O que o salmista estava dizendo quando ele dizia, Deus é minha fortaleza? Ele estava dizendo, olha, louvado seja Deus, quando eu estiver, louvado seja Deus, em Deus, e Deus estiver na minha vida, louvado seja Deus, nenhum inimigo vai transpassar a fortaleza. Nada vai transpassar, louvado seja Deus, porque Ele é a sua fortaleza. Quando você está fraco, louvado seja Deus, mas Ele é a tua fortaleza, Ele te protege. Sabe quando aqueles momentos que você diz assim, ei, eu, louvado seja Deus, não posso fazer nada. Louvado seja Deus, eu estou tão fraco que eu não sei mais o que fazer. Mas Deus está dizendo, eu sou a tua fortaleza. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou, louvado seja Deus, que te fortalece. Eu sou, louvado seja Deus, você estando em mim. Louvado seja Deus, muitas vezes você pode até dizer, o inimigo agora vai me derrotar. O inimigo, louvado seja Deus, agora vai, louvado seja Deus, me destruir. Mentira do diabo. Eu vim aqui para dizer para você, louvado seja Deus, Deus é a tua fortaleza. Você está refugiado e protegido nele. Você está refugiado e protegido nele. O salmista, louvado seja Deus, a maioria dos salmos, louvado seja Deus, eles eram escritos muitas vezes por parábolas. O que era parábolas? Ele observava o que estava acontecendo ao seu redor, louvado seja Deus, e ele, podemos dizer assim, louvado seja Deus, ele se espelhava para escrever as músicas. E nesse caso aqui, quando ele estava escrevendo, ele estava contextualizando o seu tempo. As palavras do qual eu citei aqui nessa noite, como louvado seja Deus, refúgio, fortaleza, e assim por diante, louvado seja Deus, eram coisas que estavam no seu cotidiano. Na região onde o salmista morava, tinha fortaleza. Na região onde o salmista morava, tinha, louvado seja Deus, ali, louvado seja Deus, lugares que eram utilizados como refúgio, louvado seja Deus, para as pessoas. Mas quando ele vai para o versículo 3, que é o que eu quero nessa noite compartilhar com vocês, louvado seja Deus, ele vai falar assim, e ele me livrará do laço do passarinheiro. Por quê? Quem era o passarinheiro? O passarinheiro, louvado seja Deus, eram caçadores de aves. E esses caçadores, louvado seja Deus, eles faziam armadilha, louvado seja Deus, para, louvado seja Deus, caçar aquelas árvores, para prender aquelas árvores. E nesse processo, as árvores, aconteciam algumas coisas com aquelas árvores. Primeiro, louvado seja Deus, que aquelas aves, elas podiam, porque simplesmente elas ficavam presas. Segundo, aquelas aves ficavam, muitas vezes elas nem ficaram presas, muitas vezes elas eram feridas, porque de repente
pegava no pescoço, pegava numa asa, pegava no laço, pegava, louvado seja Deus, de uma forma numa perna que acabava machucando aquela asa. Louvado seja Deus, e em alguns casos, até mesmo, louvado seja Deus, aquela ave morria. Hoje, louvado seja Deus, para nós podemos entender, essa ave sou eu e você. Muitas vezes, louvado seja Deus, o passarinheiro, ele simboliza, louvado seja Deus, o inimigo das nossas almas. E eu, quando li esse texto, louvado seja Deus, o Espírito Santo colocou algumas coisas importantes. É uma palavra nessa noite, uma palavra de alerta para a tua vida. Louvado seja Deus, que o passarinheiro, louvado seja Deus, conforme diz a Bíblia, ele está ao teu redor, ao meu redor, ao derredor, procurando quem possa atacar. As armadilhas desse, louvado seja Deus, passarinheiro, que é o inimigo das nossas almas, ele está a cada dia, louvado seja Deus, mais, louvado seja Deus, tentando armar ciladas para que eu e você possa cair. E o Espírito Santo trouxe algumas alertas, louvado seja Deus, ao meu e ao seu coração. A primeira coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é que as armadilhas, elas nunca são visíveis. Glória a Deus. O inimigo, louvado seja Deus, o passarinheiro, ele ia lá, ele camuflava, louvado seja Deus, a armadilha, louvado seja Deus, para que o pássaro não percebesse. Quando ele colocava ali, quando ele já via, ele já estava preso, ou ele já estava ferido, ou ele já estava, louvado seja Deus, de alguma forma já estava ali nas mãos do passarinheiro. Sabe o que eu entendi nesse texto? Louvado seja Deus, que o inimigo também ele faz dessa maneira. Ele não vai colocar armadilhas para você de forma visível, porque se tiver uma armadilha, louvado seja Deus, na sua vida, na minha vida, nós não vamos chegar lá de boa vontade e falar, vou entrar na armadilha porque eu quero ficar preso na armadilha. Eu vou pisar aqui, louvado seja Deus, porque eu quero ficar preso aqui, eu quero ficar ferido, ou eu quero morrer nessa armadilha. Não, o inimigo ele vai fazer de forma, louvado seja Deus, que você vai até essa armadilha de forma involuntária, de forma desapercebida. Mas sabe o que o salmista está dizendo? Louvado seja Deus, ele inicia o versículo, louvado seja Deus 3, dizendo, porque ele me livrará do laço do passarinheiro. Deus está dizendo, eu vou te livrar. A armadilha pode não estar visível, mas Deus, ele vai te livrar. Há um texto, louvado seja Deus, que diz que o povo de Israel, louvado seja Deus, uma certa feita o profeta se levanta e manda um recado. O exército do povo de Israel estava para passar em um determinado lugar. Diz que o rei da Síria, ele arquitetou, ele chamou os seus soldados mais fiéis, seus generais mais fiéis, e disse assim, ei, vem aqui, nós vamos traçar um plano. Dessa vez aquele povo não escapa de nós. Chamou no lugar mais secreto que tinha, só os generais, só os oficiais. Falou, olha, nós vamos armar uma emboscada, eu tenho certeza que aquele povo vai passar por aquele caminho. Aleluia. E nós vamos armar uma emboscada para ele. E o texto diz, louvado seja Deus, que ele só passou esse plano para os oficiais. Ele disse, você vai chegar lá, você vai pegar a sua tropa, você vai pegar o seu batalhão lá, e você não vai dizer para onde ir. Vocês vão simplesmente, eles vão ter que te seguir, e nós vamos para lá, porque ninguém vai ficar sabendo. Só que eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo ele pode traçar o plano que for contra a tua vida. Mas a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que Deus é um Deus que vê todas as coisas. Pode estar, louvado seja Deus, tramando contra a tua vida em qualquer lugar agora. Alguém pode estar, louvado seja Deus, preparando alguma coisa contra a sua vida. Louvado seja Deus, você pode não estar vendo, você está aqui no culto, você está aqui adorando a Deus, mas deixa eu dizer um negócio para você, Deus está vendo. Deus ele está lá, ele vê reuniões que você não vê. Ele vê, louvado seja Deus, as atitudes que você não vê. Ele ouve conversas que você não ouve. Ei, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que você pode até não estar vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus ele está lá, louvado seja Deus, pode ser em outra cidade, em outro estado, em outro país. Louvado seja Deus, Deus ele está vendo. Louvado seja Deus, ele está vendo quem está tramando contra você. Ele está vendo quem está fazendo obra contra a tua vida. Ele está vendo. Louvado seja Deus, e o texto que nós acabamos de ler diz que Deus ele está dizendo, ei, eu vou te livrar, fica tranquilo. Você não está vendo, mas eu estou vendo. A armadilha pode não estar visível na tua vida, mas eu estou vendo, diz o Senhor para você. Você pode glorificar a Deus. A armadilha, louvado seja Deus, ela nunca está visível. Glória a Deus. Mas
Deus mostra. Do outro lado tinha um rei armando. Do outro lado tinha um profeta orando. Glória a Deus. De um lado, louvado seja Deus, tinha um rei. Louvado seja Deus que ele traçou um plano que para ele parecia infalível. Ninguém vai saber o que vai acontecer. Mas do outro lado tinha um profeta. Amém. De comunhão com Deus. Glória a Deus. Glória. Eu vou mais além. De um lado, louvado seja Deus, tem alguém talvez fazendo fofoca na tua vida. Mas do outro lado tem você aqui nessa sexta-feira. De um lado, louvado seja Deus, tem alguém querendo tirar algo que é seu. Louvado seja Deus, mas tem você aqui buscando a presença de Deus. Ei, de um lado, louvado seja Deus, tem alguém, louvado seja Deus, falando, louvado seja Deus, tentando, louvado seja Deus, te prejudicar. Mas do outro lado tem um Deus Todo-Poderoso dizendo: eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Eu vou te livrar. Talvez tenha alguém tentando contra a tua casa. Louvado seja Deus, mas tem um Deus dizendo: ei, eu te livrarei do laço do passarinheiro. Se tem alguém que crê nessa palavra, levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. O texto diz, louvado seja Deus, que o rei planejou. Aleluia. Começou a execução do plano. Mas como tinha um profeta orando, como tinha um servo de Deus no meio daquele povo, Aleluia. diz a palavra do Senhor que aquele profeta chega e diz para o rei de Israel: olha, se livre de passar em tal e tal lugar, porque tem uma emboscada lá. Por isso que é importante você estar na casa de Deus. Aleluia. Por isso que é importante você estar ouvindo a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Porque como eu disse no início do culto, louvado seja Deus, todo culto que você vem, Deus vai te dar uma direção. E muitas vezes, louvado seja Deus, se você aplicar essa direção, louvado seja Deus, Ele vai te livrar. Mas tem um momento onde Deus não vai te dar uma direção. Não passe por aquele lugar, não tome essa atitude, não faça dessa maneira, não haja dessa forma. E aí diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que é uma forma de Deus estar usando para livrar você de alguma situação. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai dizer que agora, louvado seja Deus, o profeta dá a palavra ao povo. Aleluia. O profeta diz para o povo: ei, não passe por aquele lugar. E o povo muda a trajetória. Glória a Deus. Aleluia. Porque o povo não estava vendo. Alguém talvez poderia dizer para o profeta: mas você não sabe. Você não viu, como é que você pode ter certeza que vai ter alguém lá? Glória a Deus. Talvez muitas vezes a gente ouve busca uma orientação, e aí alguém fala assim: não, ele está falando isso porque ele quer que eu venha no culto todos os dias de culto. Não, a pastora às vezes fala isso é porque, louvado seja Deus, porque ela quer que eu faça dessa maneira. E muitas vezes você não faz. E aí, louvado seja Deus, o problema. Uma certa feita eu fui aconselhar uma pessoa e aquela pessoa saiu falando para todo mundo: não, o pastor, ele não quer que eu seja feliz. O pastor não quer que a minha felicidade, por isso que ele está falando esse negócio. O pastor não quer, louvado seja Deus, que eu seja feliz, por isso que ele falou aquilo. Não, a gente dá orientação antes de falar qualquer coisa, a gente busca a presença de Deus. E aí a gente dá a orientação, a pessoa segue se quer. Glória a Deus. Aleluia. Uma certa feita eu fui visitar, estava na minha cidade onde eu nasci e fui criado. Eu pastoreei algumas igrejas lá nessa cidade. E eu fui, em visita à cidade, eu fui visitar uma das igrejas que eu fui pastor. E quando eu cheguei lá, o pastor, que é o pastor atual lá, está lá até hoje, é meu amigo. E ele me deu uma mensagem. Ele falou: prega aí, pastor, prega. Eu falei: amém. Eu preguei a mensagem, Deus me usou para um antigo membro nosso lá. E essa pessoa, ela estava no coração o desejo de mudar de cidade. Que ia embora, e Deus me usou para dizer para aquela pessoa: o Senhor me fez descer do altar e lá na cara da pessoa e falar: ó, se você mudar, e eu não sabia de nada, ó, se você mudar, é o mesmo caminhão que levou, é o mesmo caminhão que vai trazer. Glória a Deus. Aleluia. Acabou o culto, a pessoa, minha amiga, falou: pastor, se fosse outro que falasse, olha, eu ia acreditar você. Não, eu não ia usar você para falar um negócio desse para mim. Você é meu amigo, está tudo certo, emprego, casa, tudo certo. Falei: irmão, se Deus falou,
Não faça. Não deu outro. Ele foi num sábado, voltou no outro. O mesmo caminhão que eu fui buscar. Por quê? Porque as armadilhas, elas não estão visíveis. As armadilhas do Deus estão ali de qualquer maneira. Mas se você não der ouvido à palavra do Senhor, a Bíblia diz que o rei de Israel, na época, mandou lá os espias para ver. E quando os espias chegaram lá, louvado seja Deus, ele viu ali o exército da Síria preparado para a emboscada. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: você vai pagar para ver? Você vai pagar, louvado seja Deus, às vezes Deus está te dando uma orientação, louvado seja Deus, você vai pagar, louvado seja Deus, para ver? Não muda a atitude, muda o caminho, porque aí você vai se livrar da armadura, porque Deus ele te trouxe aqui para esse culto, para te dar uma direção e dizer para você: ei, a armadilha está escondida, mas muda o caminho, louvado seja Deus, porque Deus está te livrando da armadilha. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando aquele povo passou foi por outro caminho, eles tiveram livramento, porque eles não estavam vendo, mas Deus estava mostrando para o profeta, e o profeta enviou um recado dizendo: não passe por aquele caminho. Glória a Deus. A segunda, louvado seja Deus, revelação que Deus me deu nesse texto é que as armadilhas, elas sempre têm isca. A armadilha, louvado seja Deus, ela nunca, louvado seja Deus, vai ser simplesmente um laço lá. Não, sempre vai ter alguma coisa, louvado seja Deus, que a presa gosta no meio. A armadilha, louvado seja Deus, ela sempre vai ter uma isca. Sempre vai ter alguma coisa, louvado seja Deus, que vai atrair a presa para o centro da armadilha, para que ele possa puxar o laço. Eu não sei aquilo que o inimigo, louvado seja Deus, vai usar. Louvado seja Deus, mas ele sempre vai colocar uma isca daquilo que você gosta. Algo que você, louvado seja Deus, que vai ser irresistível. Quem, louvado seja Deus, gosta de pescar aqui, louvado seja Deus, para cada tipo de peixe tem uma isca. Para cada, louvado seja Deus, quando tem umas que ela joga lá, louvado seja Deus, coloca o saco lá e fica lá cevando lá, depois o camarada só vai lá para jogar rede. Se você quer pegar um urubu, louvado seja Deus, você coloca carniça. Se você, louvado seja Deus, quer pegar, louvado seja Deus, um animal carnívoro, você coloca lá, louvado seja Deus, carne. Eu até estava vendo um vídeo hoje, louvado seja Deus, e o Espírito Santo falou no meu coração. Louvado seja Deus, tinha um rapaz tratando de um leão, e ele joga, Rogério, um pedação de carne assim para o leão. O leão de um lado da cerca e do outro, e o tratador do outro. O leão não nem olhou para a carne, ficou ali de olho no tratador. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou assim: que o inimigo age. Ele não quer, louvado seja Deus, ele não quer muitas vezes, louvado seja Deus, qualquer coisa, ele vai querer pegar alguém, louvado seja Deus, que realmente significa alguma coisa. Aquela carne que o tratador jogou já estava morta, já estava caída, já estava, louvado seja Deus, já estava ali, até, louvado seja Deus, sem vida, sem nada, mas o tratador estava ali vivinho, andando de um lado para o outro. Pastor, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. O inimigo, louvado seja Deus, ele não vai querer pegar alguém que já está lá no mundo, ele vai querer tirar você daqui de dentro para levar para lá. Sabe, quando eu leio esse texto e eu começo a observar, louvado seja Deus, que ele está dizendo, louvado seja Deus, que eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Deus está dizendo, louvado seja Deus, que mesmo que o inimigo coloque uma isca, louvado seja Deus, por mais saboroso, mas ele sempre vai estar te alertando, dizendo: ei, louvado seja Deus, não vai ter. Mas Senhor, louvado seja Deus, Senhor, é algo, está tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, olha que coisa linda. Mas muitas vezes, louvado seja Deus, não é aquilo, louvado seja Deus, que Deus está querendo. Nem sempre quando as coisas estão dando certo, é que Deus está no negócio. Nem sempre quando as coisas estão caminhando, louvado seja Deus, perfeitamente, é que Deus está operando, não. Ei, presta atenção, às vezes é isso, irmão. Às vezes é isso, irmã. Cuidado. O texto vai dizer, louvado seja Deus, que Davi, louvado seja Deus, quando a Bíblia diz que era tempo dos reis estarem na guerra, e Davi resolveu ficar em casa. Eu brinco, louvado seja Deus, a Bíblia não diz, mas eu imagino quando a gente está em casa, a gente está mais acomodado, mais tranquilo. Eu brinco que Davi levantou meio-dia,
E ele sai na porta do seu palácio e de repente tem lá Betseba, a mulher de Urias, tomando banho. Louvado seja Deus. E ele pergunta: quem é aquela mulher? É a mulher de Urias, um dos seus valentes que está lá na batalha. E aí ele chama aquela mulher. Olha a isca do inimigo. Davi tinha não sei quantas mulheres, não sei quantas concubinas, fugiu da memória agora. Tinha o que ele herdou ali. Louvado seja Deus, tinha tanta mulher. Louvado seja Deus, mas até quando o profeta vai confrontar ele e dizer: olha, um certo homem tinha uma ovelhinha, louvado seja Deus, e ali tinha o seu chefe que tinha um monte de outras ovelhas. Mas quando chegou a visita, o chefe manda, o dono das ovelhas manda pegar justamente a ovelha daquele que só tinha uma. A Bíblia diz que Davi se levanta do trono, sabe? Louvado seja Deus, bravo. Esse homem tem que morrer, esse homem tem que ser preso, esse homem tem que pode mandar matar. Aí alguém vai dizer, aí o profeta vai olhar para ele e vai dizer: tu és esse homem. Você tinha tantas mulheres no seu harém, mas você vai pegar justo a mulher do teu servo. É a isca. Muitas vezes é tempo de você estar orando, é tempo de você estar jejuando, é tempo de você estar na batalha, é tempo de você estar buscando a Deus, é tempo de você estar no culto, é tempo de você estar, louvado seja Deus, lendo a palavra. E muitas vezes você está lá, louvado seja Deus, olhando outras coisas, buscando outras coisas em outros lugares. E a palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que aí era o que aconteceu com Davi. Davi, se ele estivesse na guerra, não tinha caído na armadilha. A profecia do profeta, quando Davi cai na isca, louvado seja Deus, de Satanás, diz: olha, a espada nunca vai se apartar da tua casa. Glória a Deus. A armadilha nunca está sozinha, irmão. Sempre vai ter alguma coisa que vai te atrair para aquela armadilha. Sempre vai ter alguma coisa que vai te atrair para aquele lugar. Mas sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? O Senhor está dizendo assim: e Ele te livrará do laço do passarinheiro. Essa isca não vai te pegar. Essa isca não vai te pegar. Diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Terceira revelação que Deus colocou no meu coração é que o dono da armadilha está sempre por perto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o inimigo, louvado seja Deus, ele ruge como um leão ao nosso derredor. Ao redor, louvado seja Deus, é próximo. Derredor é a distância. Ele está ao derredor, ele está à distância. Que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem. O anjo do Senhor está ao redor. Glória a Deus. Mas o inimigo está ao derredor. Mas quando eu e você, louvado seja Deus, nos distanciamos de Deus, o anjo também se distancia. Quer dizer que o caminho fica livre para o inimigo das nossas almas nos tragar. Ele está sempre de olho. Ele fica esperando, louvado seja Deus, você dar uma tropeçada. Ele fica esperando muitas vezes você, louvado seja Deus, dar uma brecha. Ele fica esperando o momento que você vai se distanciar do Senhor. Ele fica esperando o momento que você vai, louvado seja Deus, se afastar da presença de Deus. Por isso, louvado seja Deus, que a palavra de Deus vai nos dizer, louvado seja Deus, que eu e você, nós precisamos estar em constante oração. Que a palavra de Deus vai dizer: olha, você ore sem cessar. Que orar sem cessar, pastor, é orar o dia inteiro, 24 horas por dia? Não, louvado seja Deus, mas todo momento que vier um pensamento contrário, você diz: em nome de Jesus, vai embora. Todo momento, louvado seja Deus, que você lembrar de alguém, puxa, eu lembrei de alguém lá daquela que está lá na igreja, talvez está passando por um problema, Senhor, abençoa, Senhor, aquela pessoa. Todo momento que você lembrar daquele problema que o inimigo vem, vai dizer: você não vai vencer, você não vai conseguir. Você diz: em nome de Jesus eu vou vencer. Você está orando sem cessar, você está buscando a presença de Deus, está, louvado seja Deus, muitas vezes só em casa sozinho, ou sozinha, ou está em casa, louvado seja Deus, sem fazer nada. Louvado seja Deus, você talvez está sentado lá no sofá, mas é quando você liga o seu pensamento com Deus. Está lavando louça, louvado seja Deus, você liga o seu pensamento com Deus, porque louvado seja Deus, o inimigo está sempre ao redor, ele está procurando entrar para atacar, para destruir, mas Deus está dizendo: eu vou te livrar do laço do passarinheiro. Só quem recebe, só quem recebe. Aleluia. O texto sagrado diz: louvado seja Deus, que o dono da armadilha, ele está sempre, louvado seja Deus, de olho. Lembra de Pedro? Louvado seja Deus. Pedro, louvado seja Deus, quando ele se distancia do Senhor.
A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Pedro ele não foi inocente. Pedro ele foi avisado, ele disse, antes que o galo cante 10 vezes, você vai me negar. E a palavra de Deus diz, e quando Pedro, louvado seja Deus, ele começa a seguir Jesus de longe. Eu tenho uma mensagem que eu prego, que é os perigos de seguir Jesus de longe. O dia que Deus permitiu, eu vou pregar aqui. Mas Pedro, louvado seja Deus, se distancia. Ele vai, a Bíblia diz que Jesus é preso, louvado seja Deus, e ele, louvado seja Deus, começa a acompanhar de longe. Ele vai escondido por trás das coisas para ver o que ia acontecer com Jesus. Meu irmão, Jesus não é para ser seguido de longe. Jesus não é para se seguir de longe, é para se seguir de perto. Toda a oportunidade que você tiver, louvado seja Deus, de poder estar na presença de Deus, esteja. Estar na presença de Deus não é só você estar na igreja, não. É o tempo, se você tiver um tempo livre, ore, leia a palavra. Louvado seja Deus, pegue a Bíblia. Louvado seja Deus, ligue o som, cante um louvor. Louvado seja Deus, isso também é estar na presença de Deus. Porque tem gente que acha que a presença de Deus é só o fato de você estar dentro de uma igreja. Não, a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus está em todo lugar. Tem gente, louvado seja Deus, que vem para a igreja, louvado seja Deus, mas lá fora não está na presença de Deus. Tem gente que vem para a igreja, louvado seja Deus, mas lá fora, louvado seja Deus, não tem nada de Deus. Louvado seja Deus, muitas vezes vem aqui para a igreja, louvado seja Deus, levanta a mão, glorifica a Deus, mas quando está lá do lado de fora, é só a misericórdia de Deus. Mas sabe o que Deus está dizendo? Louvado seja Deus, toda oportunidade que você puder, louvado seja Deus, de você trazer Deus para o ambiente onde você está, traga Deus. Pedro, louvado seja Deus, ficou seguindo Jesus de longe. Estava com ele, aí alguém vai dizer, não estava não. Quando, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor que ele vai num lugar onde tem umas pessoas se aquecendo, louvado seja Deus, em volta de um fogo, alguém que está lá junto com aquele povo diz, ei, você é um deles. E ele vai dizer, eu não sou um deles. Alguém vai dizer para ele assim, a tua fala te condena. Aí, em seguida o galo canta. Eu ouvi um pregador dizer que todo mundo tem um galo, Senhor. Não no sentido literal, mas que tem alguém, louvado seja Deus, que tem algo, vamos dizer assim, dentro de nós, que vai, louvado seja Deus, que sempre vai, louvado seja Deus, lembrar a gente daquilo que Jesus falou. Eu acredito, louvado seja Deus, que esse galo, se nós fôssemos colocar um nome nele aqui hoje, seria Espírito Santo. Glória a Deus. Ele sempre vai te lembrar, porque ele vai te lembrar dessa palavra que você está ouvindo. Ele vai lembrar você e vai dizer, ei, você lembra que o pastor pregou? As armadilhas nunca estão visíveis. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A armadilha tem isca. O dono da armadilha está pronto, está esperando você. Louvado seja Deus. Justamente, louvado seja Deus, o inferno, as mesmas as palavras que nós falamos aqui, elas têm um poder tremendo. Tem coisas, louvado seja Deus, que o céu pega, mas tem coisas que o céu, quando o céu rejeita, o inferno pega. Não entendi, pastor, vou explicar. Quando você fala palavras de bênção, palavras proféticas de bênção para a tua vida, o céu pega. Glória a Deus. Você faz um voto com Deus, o céu vai lá e peguei. Mas quando você lança uma palavra de maldição, o inferno pega. Quando você diz vai dar certo em nome de Jesus, o céu vai lá e pega. Ela creu, ela acreditou, ele creu, ela creu. Quando você diz, não vai dar certo, isso daí não é, está tudo errado, o inferno pega e faz dar errado. Porque vai depender das palavras que você faz. Quando você profetiza vai ter vida, o céu pega. Porque o céu, louvado seja Deus, quando você diz assim, vai se converter, o céu vai lá e pega. Glória a Deus. Quando você diz vai ter morte, vai ter, louvado seja Deus, vai ter, louvado seja Deus, vai ter velório, vai ter funeral. Deus ele está atento ao que você está dizendo, irmão. E o dono da armadilha está sempre ao redor, só esperando você dar uma brecha, só esperando, louvado seja Deus, você dar uma tropeçada. Glória a Deus.
Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor diz que Ele te livrará do laço do passarinho. Glória a Deus. Eu estava lendo, louvado seja Deus, esse texto. Louvado seja Deus, e o Senhor falou forte no meu coração. Eu vou terminar aqui 3 coisas, ou 3 tipos de pessoas que vai se livrar do laço. Primeiro, louvado seja Deus, só se livra do laço quem está em Deus. Aleluia. Quem está em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos compara com os soldados. Paulo vai dizer assim: olha, agora que vocês estão em Cristo, busque as coisas que estão de cima. Lá em Efésios capítulo 6, se não me falha a memória, ele vai dizer assim: ó, revestivos de toda a armadura. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que nós estamos em guerra constante contra o inimigo. Que a partir do momento que você aceita Jesus, você se torna um soldado. Você se torna, louvado seja Deus, uma soldada. Você se torna um guerreiro na presença de Deus. E louvado seja Deus, e Ele vai te capacitar. Ele vai colocar o capacete da salvação. Ele vai colocar, louvado seja Deus, a couraça da justiça. Louvado seja Deus, se eu fosse você, eu já ia glorificando, porque Deus está falando. Eu estou colocando o capacete da salvação sobre a sua vida. Eu estou colocando, louvado seja Deus, eu estou te dando a espada do Espírito para você batalhar. O Senhor está dizendo: eu estou te dando, louvado seja Deus, a couraça da justiça. Eu estou te dando, louvado seja Deus, os sapatos da salvação. Deus está dizendo: eu estou te equipando para essa guerra. Se você está em Deus, você está equipado. Se você está em Deus, você está equipada. Se você está em Deus, louvado seja Deus, você está equipado. Só quem crê recebe aí a armadura do céu nessa noite. Receba a armadura do céu para a tua vida nessa noite. O texto vai dizer, louvado seja Deus, que aquele que se livra do laço, louvado seja Deus, é aquele que está em Deus. O texto diz, louvado seja Deus, se você ler o Salmo 91, verso 1, você vai entender, louvado seja Deus, que ele diz assim: louvado seja Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você está em Deus? Pode descansar, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Você está em Deus? Pode descansar, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele vai te livrar. Você está em Deus? Você veio aqui nessa noite e você não está? Louvado seja Deus, dá tempo de você entrar na presença de Deus e aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro. Ele vai armar armadilha. Louvado seja Deus, vai se esconder. Ele vai, louvado seja Deus, ficar de olho esperando, mas você não vai cair. E quando ele vier, você vai cortar ele na espada do Espírito. E tem alguém que recebe, levanta a mão para adorar o nome santo do Senhor. Aleluia. Segundo grupo de pessoas que vai, louvado seja Deus, se livrar do laço, é aquele que vigia. Glória a Deus. Aleluia. O inimigo, louvado seja Deus, ele está ao derredor. Mas eu estava lendo esses dias, estudando sobre Gideão, e quando, louvado seja Deus, ele vai selecionar os 32.000 homens para guerrear. Louvado seja Deus, primeiro Deus manda apartar os covardes, os medrosos. E na segunda leva, Deus ele fala assim: leva o povo para beber água. E aquele que beber, aquele que se deitar, que se abaixar para beber a água, que botar a boca na água, esse se aparta de um água. E aquele que colocar a água na mão para beber, você aparta do outro. Porque Deus quer pessoas que estejam vigilantes. Glória a Deus. Aleluia. Deus ele quer pessoas que estejam vigiando. Aleluia. Você só vai vencer, louvado seja Deus, se você estiver vigilante. Glória a Deus. No tempo, louvado seja Deus, nos tempos bíblicos, nos tempos das grandes batalhas, em cima das muralhas das fortalezas era colocado um homem chamado Atalaia. Para que serviu o Atalaia? Atalaia não usava espada. Atalaia não usava, louvado seja Deus, não tinha nenhum tipo de arma. Atalaia ele tinha uma trombeta na sua mão. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que cada toque daquela trombeta, louvado seja Deus, era para uma coisa. Então quando as fortalezas geralmente elas eram construídas
em distribuídos para ficar nas torres. E quando os atalaias, louvado seja Deus, estavam nas torres, então, por exemplo, se estava chegando uma caravana real, era um toque na trombeta, o povo já entendia, está vindo um rei por aí. Mas também quando estava vindo o inimigo, louvado seja Deus, tinha um toque na trombeta, que quem ouvia, identificava, está vindo o inimigo. Eu e você temos que estar na posição de atalaias. Porque a Bíblia diz que quem vai pelejar nossas lutas é o Senhor. Lá em Êxodo 14, ele vai dizer assim: e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Tem um outro texto que diz assim: está em pé, pede o livramento que o Senhor vos dará. Louvado seja Deus, o Senhor, louvado seja Deus, pelejará por vocês. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite, louvado seja Deus, que Ele está pelejando a tua guerra. Basta você estar vigiando. Ele está te livrando do laço do passarinheiro. Louvado seja Deus nessa noite. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você: Deus está te dando livramento nessa noite. Tem o inimigo, quando o inimigo está armando armadilha, louvado seja Deus, Deus está te livrando. Tem armadilhas que amanhã ou depois você vai saber e você vai testificar: Deus me livrou. Mas tem algumas que você nem vai saber, louvado seja Deus, mas mesmo assim Deus te livrou. Louvado seja Deus. Tem umas que vai servir de testemunho para a tua vida. Tem aquelas armadilhas que vai servir, louvado seja Deus, de testemunho para a tua história. Deus está dizendo: eu te livrarei, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu vim aqui hoje profetizar: tem livramento para você, tem livramento para você, tem livramento para a tua história, tem livramento para a tua casa, tem livramento, louvado seja Deus, para a tua família, tem livramento, louvado seja Deus, para você. Se tem alguém recebendo essa palavra, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O texto diz, louvado seja Deus, que quem vai se livrar do laço é aquele que conhece a palavra. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 4, louvado seja Deus, quando Jesus, louvado seja Deus, ele vai enfrentar Satanás, podemos dizer assim. Satanás vai começar a fazer propostas para ele. Mas aquelas propostas que Satanás estava fazendo para Jesus, louvado seja Deus, quebraria um propósito, a missão que ele estaria fazendo na terra. Ou seja, se Jesus cedesse a qualquer uma daquelas tentações, se transformasse a pedra em pão, se ele, louvado seja Deus, pulasse do pináculo do templo, se ele fizesse qualquer uma daquelas, aceitasse qualquer uma daquelas propostas, ele estaria quebrando, louvado seja Deus, o propósito para que Deus enviou ele. Mas a Bíblia diz que todas as propostas de Satanás foram rebatidas pela palavra. Aleluia. Nos dias de hoje, muita gente não gosta da palavra. Quando louvado seja Deus, fazem um culto, louvado seja Deus, tem 30 pessoas para falar. Aí quando chega a vez do pregador, louvado seja Deus, é 10 minutos, 15 minutos. É oportunidade para um, oportunidade para outro. Louvado seja Deus, é o grupo A, B, C, D, E, a palavra fica por último. Antigamente os eventos, louvado seja Deus, eles eram voltados para a palavra, hoje é voltado para a música. Louvado seja Deus, antes, louvado seja Deus, os pregadores, louvado seja Deus, eram pessoas importantes. Hoje, louvado seja Deus, o pessoal estão mais focados nos artistas gospels que cantam, que fazem, as pessoas, louvado seja Deus. A gente vai, às vezes vai entrar em contato com algum pregador, algum cantor que está na mídia, louvado seja Deus, ele já manda uma mensagem para você, um cadastro para você preencher. Louvado seja Deus, pergunta: não, vai ser um show ou vai ser um culto? Louvado seja Deus, seja o culto aqui na garagem da bênção, seja lá na praça principal da cidade, seja no ginásio, louvado seja Deus, de esportes. Não importa, irmão, onde a força de pregar a palavra de Deus,
culto ele tem que ser completo, ele tem que ter oração, ele tem que ter, louvado seja Deus, louvor, ele tem que ter palavra, ele tem que ter, louvado seja Deus, oferta, louvado seja Deus, ele tem que ter mesa apostólica, louvado seja Deus, mas a palavra ela tem que ser o principal, porque a palavra, louvado seja Deus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. É por isso que aqui nós damos prioridade para a palavra. Nós oramos, nós cantamos, nós glorificamos a Deus, mas a palavra tem a primazia. Porque eu tenho certeza que por essa palavra você vai sair daqui vigiando nessa noite. Vai sair daqui olhando para. Vai sair daqui, louvado seja Deus, esperto com as armadilhas. Porque só se livra do laço quem tem, louvado seja Deus, quem conhece a palavra. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você, louvado seja Deus, fechasse teus olhos nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus, louvado seja Deus, o texto que nós acabamos de ler. Ele diz que Deus é o nosso refúgio. Que Deus, louvado seja Deus, é a nossa fortaleza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E que Ele vai nos livrar, louvado seja Deus, do laço do passarinho. Glórias. Hoje o que Deus tocou no meu coração para nós fazermos nessa noite é justamente orar por você, para que Deus venha te dar uma unção de revestimento sobre a tua vida. Como eu disse no início do culto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Hoje Deus quer revestir pessoas aqui. Glória a Deus. Hoje Deus, louvado seja Deus, Ele quer, como diz no mesmo salmo que nós lemos, versículos abaixo, que Ele é o escudo e bloqueio. Louvado seja Deus. Então eu quero que você receba nessa noite a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele está, louvado seja Deus, aqui nessa noite. Louvado seja Deus, o Espírito Santo quer te revestir. Louvado seja Deus, se você vai orando aí nesse momento, vai dizer: Senhor, me renova. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Senhor, me enche da tua presença. Senhor, vai me tocando agora, Senhor, meu Deus. Vai me enchendo agora, Senhor. Vai tirando, Senhor, meu Deus, agora todas as laços do passarinheiro da minha frente. Eu creio, louvado seja Deus, eu já posso ver o anjo indo, louvado seja Deus, e cortando o laço aqui nessa noite. Deus está cortando laço em lugares de trabalho aqui nessa noite. Deus está cortando laço, louvado seja Deus, armadilhas que estavam preparando para a tua vida. Deus está cortando laço, louvado seja Deus. Tem pessoas aqui, louvado seja Deus, que estavam para ser envolvidas em laço de morte, mas o Senhor está cortando o laço agora. O Senhor está cortando o laço agora. O Senhor está cortando o laço agora. Deus está, Senhor, meu Deus, eu posso ver pela fé o anjo vindo, louvado seja Deus, com a espada flamejante. Louvado seja Deus, está cortando o laço. Tem laços aqui de obra de macumbaria, de feitiçaria, louvado seja Deus, para prender a tua vida, para prender as tuas finanças, para prender, louvado seja Deus, a tua casa, para prender, louvado seja Deus, os teus pés, para você não caminhar para a casa do Senhor, para prender, louvado seja Deus, louvado seja Deus, as tuas finanças nesta noite. Em nome de Jesus, o anjo já está cortando o laço agora. O Senhor está te livrando do laço agora. O Senhor está te livrando do laço agora. O Senhor está livrando a tua família do laço. Tem mães que estão orando pelos seus filhos e o laço está sendo cortado na vida do seu filho. O laço está sendo cortado. O laço está sendo cortado agora. A unção de livramento está chegando lá. Você está orando aqui, louvado seja Deus, e o laço está sendo cortado. O laço está sendo cortado nessa noite. Deus está cortando laços aqui agora. Louvado seja Deus. Fizeram laços para amarrar o teu relacionamento, para a tua vida sentimental. Deus está cortando o laço agora. Está caindo por terra o laço na vida sentimental agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai recebendo a unção agora, a unção de revestimento. Receba aí a coraça da justiça, o capacete da salvação. Laços que estavam sendo lançados na tua mente, está caindo por terra agora. O laço na tua mente estava querendo amarrar a tua mente. Tem gente que vai sair que não entendia a palavra, hoje vai sair daqui entendendo. Tem gente, louvado seja Deus, que lia a Bíblia e não conseguia entender, vai sair
O laço está sendo cortado na mente. Receba unção de revestimento agora. Hoje Deus está aqui revestindo com capacete. A tua mente está sendo blindada pelo Senhor. A tua mente está sendo blindada pelo Senhor. Receba agora, receba agora, receba agora.